franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Estamos chegando para anunciar, cantar com a vida, evangelizar com poesia e canção. Vamos proclamar com nosso canto a alegria, o encanto de viver uma vocação. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A nossa missão é ajudar, cuidar da vida, evangelizar, mostrar a força da canção. Vamos convidar para a partilha, cada pessoa, cada família, pedir a paz ao coração. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco, nosso protetor. Irmãos e irmãs, paz e bem. Está no ar o programa Chama Franciscana, de unir ternura e vigor. potência. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Boa noite, ouvintes da Rádio Vida Nova FM. O pessoal deve estar estranhando, né? Mas hoje não era o Marcelo e o Andy? O que o Matheus está fazendo aí de novo, né? Vocês vão me escutar hoje novamente, né? Hoje, juntamente com o Felipe. Boa noite, Felipe. Boa noite, Matheus. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. Estamos aqui de novo, né? Semana passada a gente fez uma festa aqui, né? Com os 15 anos da Jufra. Hoje estamos de volta aqui. A festa continua. Pois é. Estão satisfeitos aí? Estão bem servidos? Ô, rapaz, o negócio aqui hoje tá bom, né, Felipe? Tá bom, olha né? Que isso não dá não, hein? Hoje o negócio tá pegando fogo. Eu saí, mas ficou bom, viu? E quase pegou fogo, né? Pula essa parte, detalhe, né? E um convite pros... Peraí, deixa eu ver se já voltou aqui pro ar, né? Voltou sim. Os ouvintes que estão nos ouvindo, né, podem participar do Chama Franciscana também pelo WhatsApp. Então vocês podem aí mandar mensagens de WhatsApp, mensagens de áudio aqui pro Chama Franciscana. Nós já podemos colocar no ar pelo web WhatsApp. Nós podemos contar com a sua participação aqui na Rádio Vida Nova. E o telefone qual é? 99288-3596. Repetindo. 99288-3596. Os ouvintes já sabem como participar pelo WhatsApp. Querem participar também pelo telefone? Não tem WhatsApp?
Mas só não ligar também. 3720-9309. Repetindo, 3720-9309. Ou então... Matheus, eu estou ouvindo pelo computador, não tenho WhatsApp e não tenho telefone também para te mandar mensagem. Entra e nos manda uma mensagem pelo Facebook da Jufra Frei Leão. Adicione lá no Facebook Jufra Frei Leão e você entra em contato conosco aqui na rádio Vida Nova FM no programa Chama Franciscana. Mas Matheus, eu não tenho Facebook. E aí? Você só mandar um e-mail para chamafranciscana@hotmail.com. chamafranciscana@hotmail.com. Agora, se você não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem não tem Facebook, não tem e-mail, faz diferente. Vem aqui na rádio ver a gente. Toca o interfone, nós atende. Pensei que a pessoa vivia na Sibéria, porque... Não, é só a pessoa vir aqui na rádio, não tem problema. Beleza. Né? Quanta tecnologia, não? Isso. Bem, mas eu acho que no início desse programa Chama Franciscana tá faltando algo, assim, né? Valéria. Também, né? Que a professora Valéria deve estar nos ouvindo. Marcelo. Deve estar nos ouvindo agora. Marcelo, super abraço pro Marcelo e pra Rose. Hoje é aniversário de casamento do Marcelo, por isso que ele não está aqui nos microfones da Rádio Vida Nova. Então, super abraço pra ele, pra Rose, celebrando hoje, eu não sei quantos anos, mas é aniversário de casamento deste casal. Então, nosso abraço Chama Franciscana pra esta família. E, falando de abraço... Eu acho que são 5 anos. Eu acho que eles casaram em 2009. Eu não lembro. Porque eu estava no seminário, foi em 2009. Tá vendo? Ele ainda não tá esquecendo das coisas. Pra começar a esquecer das coisas. Não, se eu errei, Marcelo, desculpa, mas eu acho que é 5 anos. Se nós erramos, na semana que vem ele corrige. Tá certo, Marcelo? Semana que vem informa aí quanto tempo você tem de casado pros nossos ouvintes. Mas eu acho que agora nós podemos chegar na parte desse abraço, né? Nossa, é comum sempre no Chama Franciscana no início, vocês já estão acostumados. Se você nos ouve pela primeira vez, todas as vezes no início do Chama Franciscana, nós fazemos um momento da massagem no coração. Então você vai abraçar a outra pessoa, então procura quem está aí perto de você, às vezes quem está lá no fundo, procura quem está aí próximo e é hora de fazer aquela massagem no coração, aquela massagem bem gostosa, aquele abraço apertado, porque quando você abraça o outro, você sente o coração batendo no seu peito. O coração do outro bate no seu peito. Então, nós vamos no 3. 1, 2 e 3. Faz-se bem, bem.
Faz-se bem, bem. Eu amo você muito. E tamanho do universo. Tendo massageado o coração, né? Participado desse momento tão gostoso do Chama Franciscana. Eu quero nesse momento então já começar a introduzir vocês no tema, né? No tema do nosso programa de hoje. Na semana passada nós celebrávamos os 15 anos da Fraternidade Jufra Frei Leão. E nesse final de semana, nessa sexta-feira, no Chama Franciscana desta noite, nós vamos continuar, não falando sobre os 15 anos, mas ainda falando sobre a Jufra, né? Eu conversava com o Wendel hoje mais cedo, falava assim, Wendel, ele perguntando o tema do programa, eu falei assim, olha, é quase que estou me redimindo, como Chama Franciscana dessa noite, estou me redimindo com você. Ele me pediu para escrever para o Chama Franciscana de janeiro sobre o tema que nós vamos falar nessa noite, né? Eu já comecei a escrever, algumas coisas já tinha no blog, então eu ia só fazer algumas correções, mas eu não consegui concluir. Então, já preparando, eu estou me redimindo um pouco, então esse programa, pensar em algumas coisas para você também, mas para todos os ouvintes. E o tema desta noite do programa Chama Franciscana é Meu Verdadeiro Ideal. Logo logo a gente entende, mas enquanto isso, vamos escutar esta belíssima música, depois nós vamos para um breve intervalo do apoio cultural, e logo logo nós voltamos com as nossas reflexões desta noite. Meu verdadeiro ideal. Jovem busca um ideal e mais plenamente conquistar seus sonhos. Posso mudar o mundo ao meu redor. Se eu começar por mim, algo será melhor. Na juventude franciscana eu descobri minha cruz na forma de um tal. Foi na Jufra que eu encontrei São Francisco, meu verdadeiro ideal. Sendo irmão sol que brilhará, ou a irmã lua a iluminar. Minha juventude é franciscana, é assim a Jufra. Muitos caminhos oferecem, cabe a minha decisão de qual seguir, e nada vale possuir, porque sem Deus o tudo é um nada aqui no mundo. A juventude franciscana eu descobri minha cruz na forma de um tal. Foi na Jufra que eu encontrei em São Francisco meu verdadeiro ideal. Sendo irmão sol que brilhará, ou a irmã lua a iluminar. Minha juventude é franciscana, é assim na Jufra. Sendo irmão sol que brilhará, ou a irmã lua a iluminar. Minha juventude é franciscana, é assim na Jufra.
está ouvindo Chama Franciscana, o programa mais franciscano do seu rádio. Paz e bem. Programa Chama Franciscana, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015. E o nosso tema nesta noite é Meu Verdadeiro Ideal. Mas, Mateus, sobre que especificamente nós vamos falar no programa desta noite? No programa desta noite nós vamos falar sobre o ideal franciscano de vida. É aquilo que os jovens na Jufra se comprometem a viver. No dia do nosso compromisso, eu disse, Felipe também já disse isso, Miguel dirá de uma outra forma, né, no próximo domingo, enfim, né, Miguel? Eita Deus, né? Belezeira. É verdade, domingo é minha. Agora sim vai ser domingo. Agora de fato. A minha de missão e a do Marcelo, né? Domingo agora na UFS. Mas também já fiz um compromisso antes. Isso. Né? E então, quando o jovem entra na Jufra, ele passa por um período de iniciação, um período de formação inicial, e logo depois ele vai para um período chamado etapa de formação base da Jufra. Mas antes de entrar nessa etapa, ele é convidado a fazer um compromisso. E no dia desse compromisso, ele se compromete com o seguinte, vou dizer a fórmula que eu disse, né, usando o meu nome. Eu, Mateus, desejo viver na Jufra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o ideal franciscano de vida. Então, nesse momento, por essas poucas palavras, nós fazemos 3 grandes compromissos. Viver na Jufra, ou seja, viver na fraternidade, tudo aquilo que se diz a seguir, né? O Evangelho e o ideal. Então, o primeiro ponto, a vida em fraternidade. Desejo viver na Jufra. O segundo ponto, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que São Francisco quis viver e aquilo que São Francisco viveu foi o Evangelho de Jesus Cristo. Nada fugiu disso. Então aí os 2 primeiros pontos. Viver na Jufra, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro ponto, o ideal franciscano de vida. Mateus, o que é o ideal franciscano de vida? A Jufra, vocês conheceram no programa passado, essa fraternidade de jovens, né, que desejam viver o carisma de São Francisco de Assis e de Santa Clara no mundo, como jovens seculares na mesma espiritualidade da ordem franciscana secular. O Evangelho todos nós conhecemos, mas Mateus, o que é esse ideal franciscano de vida? É esse então terceiro ponto que nós vamos trabalhar nesta noite, discutir, refletir nesta noite. E nós vamos refletir a partir de cada ideal com uma música. Nós já selecionamos algumas músicas para comentar, para discutir com vocês. Mas antes de nós começarmos essas reflexões, nós vamos para um breve intervalo prefixo de hora e logo nós já voltamos refletindo sobre o primeiro ideal: amar primeiro. Todos nós somos convidados a amar primeiro. Mas, Mateus, no que constitui amar primeiro? Eu sempre gosto de explicar esse ponto do ideal usando a parábola do filho pródigo. Mas num detalhe que muitas vezes passa despercebido por qualquer leitor. Porque talvez essa não seja a mensagem central do Evangelho, mas algo que está ali nas entrelinhas. Nós muitas vezes, quando lemos a história do filho pródigo, nós nos atentamos a esse momento do filho arrependido e do pai que acolhe. Mas nesse intermédio, no meio dessa história, na história, o filho tem tudo, abandona a casa do pai para gastar a sua parte da herança, pede a sua parte da herança para o pai e vai para o mundo. Lá ele sofre várias desilusões e em certo momento ele pensa, para pensar,
Quantos empregados vivem tão bem na casa de meu pai e eu aqui não tenho nem o que comer. Mas ele reconhece o seu erro e decide voltar para a casa do pai como um simples servo. E quando ele está chegando, é nesse momento do evangelho que está a explicação do amar primeiro. Quando ele está chegando, o pai o avista de longe. O filho já está voltando, mas é o pai quem vai correndo ao encontro do filho. Esse pequeno trecho diz muito a respeito do amar primeiro. No primeiro ponto, é o pai quem vai ao encontro. E numa outra observação, o pai vai correndo ao encontro do filho. Não faz corpo mole, não tem desculpinha, não tem nada. O pai vai correndo ao encontro do filho que está voltando. A história, o restante da história nós já conhecemos. O filho reconhece o erro e o pai faz festa. Mas quando o filho está retornando, é o pai quem corre ao encontro. O abraça, o veste, põe um anel no dedo. É o pai quem corre ao encontro do filho. São Francisco nos chama a fazer esta mesma experiência nas nossas fraternidades, na nossa vida cotidiana, amar o outro primeiro. Nós às vezes nos colocamos na expectativa, eu espero que meu filho, que o outro faça algo por mim, eu espero que o outro comece, se o outro não faz nada, eu também não vou fazer. O Senhor nos chama a amar primeiro, a fazer essa mesma experiência do filho pródigo, de ir ao encontro do filho que está voltando, do filho que estava perdido e está voltando. Nós somos convidados a fazer essa experiência diariamente com as pessoas que nos circundam, as pessoas que nós encontramos todos os dias ao nosso redor. Na experiência do amor, é Deus quem se adianta e vem ao nosso encontro. Nós possamos amar as pessoas, pelo menos na tentativa desse mesmo amor de Deus, ir ao encontro do outro. E para refletir um pouco essa música, nós vamos escutar uma música, Filho Pródigo. O cantor se chama José Lopes, né? E eu convido vocês a refletirem, escutarem conosco esta belíssima canção, a refletir a questão e o primeiro ponto do ideal franciscano de vida, amar primeiro. Todos os prazeres lá eu encontrei. Não pude ver os laços e quantos embaraços me esperavam. E me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração jogado à própria sorte e a solidão, lembrando do meu pai e a dor no seu olhar quando eu parti. Eu resolvi voltar e aos seus pés me humilhar, dizendo: Senhor, não mereço teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser. Teu amor só agora percebi, é a riqueza que de todas mais preciso.
anunciou. Quem no mundo pode dar sem recompensa e esperar uma tão marcante prova de amor. Que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar sem recompensa e esperar uma tão marcante prova de amor. O programa mais franciscano do seu rádio. Paz e bem. Programa Chama Franciscana, 6 de fevereiro de 2015. O tema desta noite, meu verdadeiro ideal. Nós acabamos de escutar com Sérgio Lopes, o filho pródigo. Belíssima música para nossa reflexão nesta noite. Os meus erros esqueceu e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar sem recompensa esperar uma tão marcante prova de amor? É o pai que se lança ao encontro do filho e o ama primeiro. Então todos nós, jufristas, somos convidados a assumir esse compromisso de amar primeiro. Não que nós vivamos isso na totalidade, mas nós somos convidados a recomeçar sempre e a tentar sempre viver esses ideais que nós assumimos no nosso compromisso. Bem, segundo ponto, amar até o fim. Não existe explicação maior, prova maior de amor que foi até o fim do que a paixão de Cristo no alto da cruz, quando Ele morre pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas, o sacrifício último, perfeito e santo em expiação dos nossos pecados. Já prefigurado desde o Antigo Testamento, o Senhor chega na plenitude dos tempos e nos ama até o último instante. No alto da cruz, quando os soldados o maltratavam, zombavam dele, Jesus ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor então nos ama até a sua última gota de sangue. O Senhor nos ama de tal forma que, tendo derramado uma vez seu sangue na cruz, continua voltando ao nosso meio. O seu sangue continua, o sacrifício continua a ser realizado todas as vezes que se celebra a Eucaristia. O mesmo sacrifício da cruz, embora sem o derramamento de sangue, volta a acontecer todos os dias, quando no altar acontece a transubstanciação e o Cristo vem ao nosso encontro. Nos amou até o fim, derramando até a sua última gota de sangue.
e nos amará até o fim dos tempos, derramando todos os dias o seu sangue preciosíssimo no altar, sendo o nosso alimento, alimento da nossa alma, alimento do nosso corpo, para que nós possamos continuar amando primeiro e amando também até o fim. É isso que nós somos convidados a celebrar e a pensar. São compromissos fortes que a gente, nossa, será que eu vou conseguir fazer isso? Mas nós nos fiamos nisso e vivemos nessa tentativa. Todos nós somos convidados. Todos nós somos convidados a fazer essa experiência de amar o nosso irmão até o fim. Francisco diz o seguinte: se uma mãe ama e nutre o seu filho, tanto e quanto não deve amar mais e nutrir um irmão, quanto mais um irmão não deve nutrir o seu outro irmão. Lembro de uma profissão em que o Frei Flaherty dizia o seguinte: que quando o irmão professa, quando ele faz a sua profissão perpétua, ele assume um compromisso de cuidar de todos aqueles frades. Ele ainda fez uma piadinha, falou assim, até dos mais gordinhos, né? E quando nós então entramos na Jufra, nós também assumimos esse compromisso de amar o nosso irmão primeiro e de amá-lo até o fim, até as últimas consequências. Isso nos leva sempre a pensar, quando você está numa fraternidade, às vezes a convivência nunca é fácil, né? É uma convivência de irmão como a gente tem em casa. E quando você briga com seu irmão, você não quer olhar na cara dele. Mas você tem que voltar porque é lá que você mora. E essa é a mesma experiência que nós somos convidados a fazer na Jufra. Meu irmão me estressa muito, mas eu não vou abandonar por causa dele. Eu vou voltar, eu vou enfiar a mão na orelha dele, tô brincando. Mas eu vou voltar e vou estar lá. Não é fácil. Às vezes a gente tem que engolir um sapo, o pântano inteiro, tem que engolir muita coisa. Mas nós somos convidados a fazer essa experiência de amar sempre primeiro e de amar até o fim. E, para refletir este ponto do ideal franciscano de vida, amar até o fim, nós vamos escutar uma música que é muito tocada no tempo pascal, né? Acredito que é essa aqui mesmo, né? Espero que seja essa que já estava programada aqui no computador. Prova de amor maior não há. Tá aqui tempo pascal, então você não briga comigo não. Mas então nós convidamos você a refletir conosco esse segundo ponto do ideal franciscano de vida, amar até o fim, com essa belíssima canção, Prova de amor maior não há. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida
sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Você está ouvindo Chama Franciscana. o programa mais franciscano do seu rádio. Paz e bem. O programa Chama Franciscana e as pessoas já estão aqui participando pelo WhatsApp, hein? Carlos Humberto, olá, paz e bem, estou escutando vocês, meus irmãos. Super abraço para você, Carlos Humberto, paz e bem. Continue na sintonia, participe conosco. Se quiser participar por áudio, hoje vai ser possível escutar e transmitir os áudios aqui do que chegarem pelo WhatsApp. Então, vocês quiserem mandar mensagem aqui para a rádio, você que está nos ouvindo, quer mandar um áudio pelo WhatsApp aqui, 992883596. Repetindo, 992883596. participe conosco aqui, celebre conosco. Esse programa Chama Franciscana. E hoje nós estamos falando sobre o ideal franciscano de vida, né? O primeiro ponto que nós comentamos, amar primeiro. O segundo ponto, nós acabamos de falar, amar até o fim. O terceiro ponto, eu sempre já começo assim, por favor, ninguém pense que isso é o ideal do preguiçoso, mas não é. Nós vamos explicar o porquê. É fazer poucas coisas. Logo de cara a gente olhando e fala assim, isso é coisa de preguiçoso, né? Olha lá vem. Lá vem. Por que fazer poucas coisas? De onde surgiu esse negócio? Não é no sentido... Fazer poucas coisas não tem o sentido de nós nos omitirmos nas responsabilidades, de nós não fazermos aquilo que é necessário. O fazer poucas coisas tem o sentido de nos alertar a fazer somente aquilo que é necessário. De fazer aquilo que é necessário à nossa vida e à vida do outro. Nós não precisamos e não devemos nos ocupar com tudo que nós achamos que nós devemos fazer, mas com aquilo que é necessário fazer. São Francisco dizia, comece fazendo o que é necessário. Depois faça o que é possível. E de repente você estará fazendo o impossível. São Francisco já nos dizia isso. Então vamos começar fazendo o necessário. Uma outra chave de leitura, uma outra reflexão que pode nos ajudar a entender isso é aquele evangelho de Marta e Maria. Maria senta aos pés do Senhor e Marta vai limpar a casa. Marta fica indignada, como assim? Minha irmã senta lá para escutar aquilo que o Senhor tem para dizer e eu vou ter que limpar a casa sozinha? Jesus fala para ela, Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Nós precisamos ter um olhar amplo sobre toda essa história. Primeiramente, não é que Maria era de tudo preguiçosa, mas ela reconhecia que naquele momento o mais importante era estar aos pés do Senhor. E de um outro lado nós temos Marta,
que não é que ela não queria ouvir o que Jesus tinha para dizer, mas ela também considerava necessário limpar a casa. Ela não conseguia mensurar o que era o mais importante naquele momento. O que Maria conseguiu era estar aos pés do Senhor. Maria então se assenta e vai ouvir o que Jesus tem para dizer. Marta com certeza tentava ouvir. Enquanto ela varria, ela falava assim, o que será que Jesus está falando? Então ela, quando queria prestar atenção, deve que parava a vassoura para não fazer barulho, para escutar aquilo que o Senhor tinha para falar. Ai, saúde. Amém. Amém. Marta também queria ouvir, mas ela não soube compreender o momento de fazer aquilo que era o mais necessário. Nós precisamos também ter este olhar atento. O que é necessário? Comentava com o Felipe no sábado, depois da festa de aniversário da Jufra, que houve um tempo em que nas celebrações, eu sempre gostei muito de liturgia, gosto muito de liturgia, e amanhã vou participar de uma missa com canto gregoriano no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, né? Às 6:30 da manhã, chegando lá amanhã, né? E gosto muito de liturgia, então eu sempre ficava às vezes muito preocupado com que as coisas saíssem com perfeição dentro da liturgia, em todas as partes, principalmente. Um exemplo, quando chega a solenidade de Nossa Senhora de Guadalupe, então tem as partes do ofertório, tem todas aquelas coisas que vão sendo preparadas, e eu sempre ficava muito tenso na preocupação de que aquilo precisava sair com a maior perfeição possível. E eu cheguei à conclusão de que na busca por tentar fazer essas coisas ficarem tão perfeitas, eu não conseguia vivenciar a própria celebração eucarística. Eu ficava tão preocupado com a maneira como as coisas estavam acontecendo, para que nenhum erro acontecesse, que eu esquecia de participar do essencial, que era a celebração eucarística. E comentando no sábado com o Felipe, que às vezes é preciso parar e pensar, o que é o mais necessário? O que é o mais necessário para mim hoje? Fazer poucas coisas não é o ideal de preguiçoso. É aquele ideal que nos leva a tomar para a nossa vida aquilo que é necessário. Isso vai nos remeter também à pobreza, vai nos remeter ao desapego. O que nos é necessário? Eu ainda brinco que quando eu comecei a viajar, às vezes as viagens pelo regional, eu levava às vezes 2 mochilas para as viagens. Não usava metade daquilo que eu levava. Mas para que eu estou carregando peso à toa? Né? Então você vai tendo noção o que é necessário. Quais são as coisas que nós precisamos deixar para trás para continuar caminhando com mais tranquilidade rumo ao encontro do Senhor? Como dizia Santa Clara, ande depressa, com passo ligeiro, rumo a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, nós precisamos nos ocupar apenas daquilo que é necessário. E agora sim, na hora da música, agora é a sua hora, musiquinha bonita. Agora nós vamos escutar a música. Você vai falar, Miguel? Eu gostaria de falar, você falou de Marta e Maria, é porque eu estive no noviciado. A nossa experiência de eremitério, que é ficar um tempo, né, em oração, tal, a nossa experiência é de fazer essa experiência de Marta e Maria, né? Então a experiência de Maria é da contemplação, de você estar orando pelos irmãos, né? Se dedicando a esse momento à oração mesmo, pelos irmãos da casa, pelos irmãos que estão lá fazendo a experiência também de eremitério, e pela casa em si. E o papel esse de Maria. E o papel de Marta não é só de se preocupar, mas de ver se está faltando alguma coisa pro irmão. Mas esse também é o que Marta, a experiência de Marta também é o que vem nos refletir sobre a fraternidade, né? Será que eu estou servindo o irmão bem ou não? Mas não aquele servir de obrigação, é o servir de coração. Será que eu estou aqui de coração? Será que eu estou na Jufra de coração? Será que eu estou na UFS de coração? Ou qualquer outro grupo que eu participo da igreja? Será que eu estou de coração? Né?
às vezes a gente pensa que Marta não estava ali de coração, tal, mas Marta, todo o seu tempo queria ouvir. Só que ela estava preocupada com os deveres da casa e não se entregou de coração como Maria. Mas que nós também possamos aos nossos serviços, o que a gente for fazer, tanto na igreja como em casa, na nossa vida, a gente pegar e colocar o nosso coração também, o nosso servir com o coração. Eu acho que é isso que me deixou bem exemplificado essa experiência de Marta e Maria, de dar o seu melhor e fazer com o coração. Muito obrigado, Miguel, pela contribuição aí na nossa reflexão. E a música que nós vamos escutar para refletir esta música, este ponto, né, de fazer poucas coisas, é a música chamada Homem Simples. Pode construí-lo, se com fé tu saberás viver humildemente, mais feliz tu serás, mesmo sem ter nada, se fizeres todo dia com o teu suor, uma pedra depois outra, e assim chegarás. Uma vida simples, acharás a estrada, toda paz e bem terás, e o coração puro, sentimentos simples, são sempre os mais nobres, são aqueles que no fim são sempre os melhores. Se fizeres todo dia com o teu suor, uma pedra depois outra, e assim chegarás. Você está ouvindo Chama Franciscana, o programa mais franciscano do seu rádio. Paz e bem. O programa Chama Franciscana, noite de sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015. Só queria mandar um abraço pra Dona Maria, que tá lá... É Vila Raikos? Lá? Ah, não sei se é Waco ou se é Califórnia. Não sei. Ela tá lá na casa dela. Isso é acertado. Essa é uma... Zona Oeste. Zona Oeste. É. G.O. Bem, nós estamos refletindo nessa noite. O quê? É que você falou hoje, é o dia 6. Então, aproveitando, mandando um abraço para os aniversariantes de hoje, do dia 6. Isso. O nosso Frei Gilmar. Karma. Você tá isso, peraí, volta. Peraí, que eu preciso achar aqui. Não valeu ainda. Isso. Voltando? Isso. Hoje, dia 6 de fevereiro. Que isso? Rebobinando a fita. Ah, tá, entendi. Um grande abraço, parabéns para o nosso Frei Gilmar. Garça faz isso? Nunca vi uma garça. Prossiga. Prossiga. Abraço para o Frei Gilmar, um abraço para o nosso irmão de Bebedouro,
Danilo José. Ele curtiu isso? Ele curtiu isso. Danilo José curtiu isso. Um abraço pra nossa irmã Jufrista, que ela está onde? Morando onde? Londrina. Onde fica Londrina, Felipe? Onde fica Londrina, Felipe? Por favor, nos responda. Aqui no Arraicos, aqui. Ai, minha Nossa Senhora da Aparecida. Um abraço pra nossa irmã Jufrista, a gigante Hortência. Mas acho que acabou. Felipe, além dos aniversariantes desta data, a Jufra fez aniversário na última sexta-feira, dia 30, mas dia 4 também foi aniversário da Fraternidade Jufra do Valongo. Fraternidade do Valongo celebrando 42 anos de fundação. E a Jufra do Brasil? Tem 40. E 2 também. Não, acho que a Jufra do Brasil tem 43. A diferença é muito pouca. A diferença entre a Jufra do Brasil e a Jufra do Valongo é muito pouco. Parece que em Ponta Grossa, parece que foi o primeiro núcleo da Jufra, foi em setembro, outubro, por aí mais ou menos, né? E logo depois é o surgimento da Fraternidade do Valongo em Santos. A diferença é muito pouca. A Jufra do Brasil está com 43 anos, porque eu lembro que no congresso que fomos em Mojimirim... Mojimirim fica onde? Aqui no estado de São Paulo. Fica na Raix também? Fica perto de Mogi das Cruzes. No congresso tinha o hino dos 40 anos, né? Aí o Frei... José Carlos? Não, aquele lá de óculos. Mas o Frei de óculos. Nossa! Matheus, ele ajuda muito, né? Tá vendo? Nossa! Aquele lá que... Vai. O cantor, ele e a... Estefânia lá. Frei Arlaton. Peraí. Frei Arlaton, ele é assistente espiritual do Regional de Minas, Regional da Jufra. O Frei Arlaton, ele sempre punha, em vez de Jufra, 40 anos semeando paz. Jufra, 42 anos semeando então é 43. Paz e bem. 43 anos da Jufra do estado de São Paulo e a Jufra do Valongo celebrando 42 anos de fundação. Para onde você vai nesse fim de semana? Vou pra Jufra do Valongo amanhã. Amanhã eu vou encontrar os irmãos. Você só vai pra comer bolo, né? A festa foi domingo. Se tiver bolo, já vai estar. Sobrou um pedacinho lá, né? Se guardar na geladeira, né? Vai que. Mas se eles quiserem fazer outra festa também, não vou achar ruim. Bem, nós vamos agora comentar. Nós já comentamos de 3 pontos do ideal franciscano de vida: amar primeiro, amar até o fim, fazer poucas coisas. E agora nós temos mais 2 ideais. O próximo ideal que nós vamos comentar é fazer bem feito tudo que for feito. Fazer bem feito tudo o que for feito. A premissa é a seguinte: nós temos o costume de começarmos uma coisa e na metade do caminho a gente já desanima daquilo. Eu não quero mais não, deixa pra lá. Ou às vezes a gente vai desistindo não vai ficar do jeito que eu quero, já vamos começar a atropelar. Aí então, não que a gente vai deixar de oferecer aquilo que a gente tem de melhor, mas às vezes a gente deixa a desejar porque a gente já não tá mais naquela empolgação, não tá com aquela empolgação inicial que nós tínhamos a respeito de algumas coisas. Mas nós precisamos sempre nos esforçar para fazer bem feito aquilo que nós nos assumimos a fazer. Das pequenas às grandes coisas. Tem aquela música: se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se nós somos fiéis e fazemos bem as pequenas coisas, nos serão confiadas também coisas grandes. Agora, se nós só fazemos as coisas grandes bem feitas, como as pessoas confiarão em nós? O próprio Deus nos orienta, a própria música nos orienta a respeito disso. Se eu sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Ele me confiará mais. Para nós entendermos este ponto também, nós vamos recorrer a um outro evangelho. Aquele evangelho da cura do paralítico. Primeiro, 4 homens fortes e corajosos. Eles colocaram o paralítico na frente de Jesus pelo telhado.
Pela porta não tem jeito, mas então nós vamos colocar esse homem na frente de Jesus pelo telhado. Eles poderiam desanimar ali. Olha, não tem como te levar lá dentro, é impossível, não tem como entrar pela porta, olha, vai ter que voltar um outro horário. Eles podiam dizer isso para o paralítico. Mas eles saíram de casa para fazer isso, para levar o paralítico até Jesus. E com as maiores dificuldades, eles arrancam o telhado e colocam o paralítico na frente de Jesus, pelo telhado. Jesus, vendo aquilo, olha para o paralítico e fala: os teus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando a indignação da galera, né? Eu fico imaginando a indignação da galera, porque tipo, o paralítico, a primeira coisa que ele queria, com certeza, era voltar a andar. Os caras que colocaram o paralítico na frente de Jesus também queriam isso, que o paralítico voltasse a andar. Aí, todos fazem esse esforço, colocam o paralítico na frente de Jesus e Jesus fala: os teus pecados estão perdoados. Fico imaginando um olhando pra cara do outro: não, peraí. Todo esse trabalho... Não, para. Para, não. Como diz a Valéria, não me diga. Eu vim aqui pra isso. Mas Jesus escutava aquilo que estava no coração de cada um. Alguns ainda questionavam: quem é esse homem que perdoa pecados? Eles estavam vendo os milagres de Jesus, mas aí perguntavam: quem é esse homem que perdoa pecados? Mal sabiam eles quem era. E Jesus responde: para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, eu digo, levanta, pega a tua cama e anda. O paralítico então pega a cama dele e vai embora. Naquele momento as pessoas param para pensar: realmente, ele tem o poder de perdoar os pecados. Alguns entendem, alguns com certeza ainda ficaram com o pezinho atrás. Aqueles que colocaram o paralítico diante de Jesus e o próprio paralítico, penso que começaram a refletir sobre o seguinte: por que Jesus perdoou os pecados deste homem antes de fazer com que ele voltasse a andar? Qual cura aquele homem precisava? Era somente voltar a andar? Ou às vezes ele precisava de uma cura espiritual também? Jesus, que conhece o coração de cada um de nós e que conhecia daquele paralítico, antes de fazer com que ele pudesse voltar a andar, curou da alma e do coração daquele homem. Perdoando-lhe os pecados, ele restituiu a ele não só a possibilidade de voltar a andar, mas toda a dignidade que ele havia perdido. Jesus não iria fazer algo pelas metades. Jesus fez tudo bem feito. Aquilo que ele veio fazer, ele fez bem feito. Todas as escrituras se cumprem em Jesus Cristo. Tudo aquilo que era predito pelos profetas se cumpre em Jesus Cristo. Porque era necessário que tudo fosse muito bem feito. Assim como já havia sido predito pelos profetas, era necessário que ocorresse ao Filho de Deus. E assim como foi predito, aconteceu. Tudo muito bem feito. Nós também não podemos desistir. Nós precisamos sempre nos esforçar. É um esforço muito grande, porque às vezes vai além das nossas forças. Com o nosso corpo nós já não queremos mais. Mas a nossa alma deve insistir para que nós continuemos. E é Deus quem nos fortalece para que nós possamos fazer isso. E, na reflexão deste quarto ponto do ideal franciscano de vida, fazer bem feito, tudo que for feito, nós vamos escutar uma música de Celina Borges, cantando ao vivo, em Franca, Tudo Posso. Yeah.
Eu posso, tudo posso. Ele que me... Vamos dizer isso, vai. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Repete isso comigo, diz nada. Nada e ninguém, nada nem ninguém. Desistir. Mais uma vez, diz nada. Nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. Só mais um, diz. Força nisso, diz. Nada e ninguém. Daqui ninguém me tira. Meu lugar é na igreja. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Sou persistente e mesmo nas matas daquela dor do que ficou ao me lembrar e realizar o sonho. Vai, queridos, vamos chorar isso, vamos dizer isso. Em meu lugar está à espera de um novo vai chegar. Vou continuar a esperar e crer, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora. Abre os braços. Você está ouvindo Chama Franciscana. o programa mais franciscano do seu rádio. Paz e bem. Nosso horário está mega atrasado. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço pro Marcelo e pro Wendel também. Super abraço para todos vocês. Paz e bem. Paz e bem.